queridos e queridas do Senhor, a graça e a paz, tudo bem? Hoje nós leremos do nosso devocional o livro de 2 Coríntios, capítulo 8. Eu vou ler com vocês dos versículos de 11 a 14, mas depois a gente vai se atentar ao versículo 14, tá bom? Diz o seguinte a palavra de Deus: E já que começaram a agir de modo tão entusiastas, vocês devem prosseguir até o fim com a mesma alegria, dando tudo quanto puderem de tudo quanto possuem, com o mesmo entusiasmo que tiveram no princípio. Se vocês, na realidade, estão prontos para dar, então não importa quanto têm para dar. Deus quer que vocês deem aquilo que possuem, não o que não possuem. Não quero dizer que aqueles que recebem as ofertas de vocês devem ter a vida facilitada à custa de vocês, mas sim que vocês devem repartir com eles. Agora mesmo vocês têm abundância e podem ajudá-los. Depois, numa outra ocasião, eles poderão repartir com vocês quando vocês precisarem. Dessa maneira, cada um terá tanto quanto necessitar. Me chamou muita atenção, queridos, esse versículo 14, em outra versão da Bíblia diz bem assim: ajudem os que estão necessitados. Se vocês precisarem e eles tiverem bastante, aí eles poderão ajudá-los. O tema do nosso devocional hoje, queridos, é sendo generosos. Eu queria te fazer essa pergunta hoje. Talvez você esteja nessa situação ou talvez você já enfrentou essa situação. Você já ficou sem dinheiro alguma vez? Você já teve que talvez, sacrificar alguma coisa ou escolher alguma coisa? Talvez seu carro quebrou ou aconteceu alguma coisa e aí você precisava pagar o aluguel e o carro tinha quebrado, você teve que fazer uma escolha, enfim. Por que eu tô falando isso, queridos? Porque eu acredito que todo mundo já passou por uma situação onde a gente estava, sem dinheiro ou teve alguma dificuldade financeira. Só que, queridos, quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê em vários relatos da palavra de Deus, não só aqui em 2 Coríntios, mas também, por exemplo, em Lucas, a gente vê exortações de que nós devemos ajudar aqueles que estão ao nosso redor. Nós temos que entender que nós devemos usar as riquezas desse mundo para poder ajudar os necessitados. Eu creio que Deus, ele se interessa mais por nossa prontidão em ofertar do que na quantia que efetivamente nós estamos doando. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, queridos, tem um versículo muito lindo que diz: Deus ama quem dá com alegria. E eu creio que Deus, ele pode usar qualquer quantia para sustentar as outras pessoas. É muito lindo quando a gente olha para esse livro de 2 Coríntios, no capítulo 8, Paulo, ele escreve assim, capítulo 8, versículo 12, diz assim: porque se alguém quer dar, Deus aceita a oferta conforme o que a pessoa tem. Eu entendo, queridos, que ofertar com zelo não significa necessariamente zerar a nossa conta bancária. Não é isso. Paulo lembrou aos cristãos, aqui no versículo ainda de 2 Coríntios capítulo 8, Paulo ele fala bem isso: não estou querendo aliviar os outros e pôr um peso sobre vocês. Não, melhor é ofertar de acordo com o que temos. Queridos, eu entendo que Deus ele se alegra quando nós somos generosos. Que nesse dia a gente possa entender esse tipo de mandamento, esse tipo de exortação que o Senhor nos dá através da palavra dele. Nós precisamos ser generosos porque quando a gente está disposto a obedecer aquilo que Deus manda a gente fazer, aquilo que Deus fala, queridos, a gente consegue experimentar tantas coisas com Deus. Não estou querendo dizer que é uma barganha, de forma alguma. Eu quero que a gente reflita hoje e entenda que o nosso coração ele precisa estar disposto a ofertar
para o Senhor, a ofertar para aquelas pessoas que estão ao nosso redor, que estão necessitadas. O Senhor, Ele se alegra quando a gente dá para o outro com alegria, quando a gente, ajuda o necessitado. Queridos, que hoje o nosso coração ele esteja voltado para isso, para entender as necessidades daqueles que estão à nossa volta, porque a gente entende e vê a fidelidade de Deus sobre nós, o quanto Deus tem suprido as nossas necessidades. Eu tenho certeza que se você parar e refletir, o quanto Deus tem te dado, o quanto Deus tem te abençoado, muito mais do que você poderia imaginar ou pedir para Deus. O nosso Deus é um Deus provedor, queridos. O nosso Deus é um Deus que cuida de nós, que somos seus filhos, e Ele não deixa faltar nada para a gente. E se porventura, como eu perguntei no começo, se você está sem dinheiro, se porventura você esteja passando por alguma situação, creia que o Senhor Ele levantará pessoas para poder também te ajudar nessa dificuldade que você está passando. Que hoje o nosso coração esteja disposto sempre a ajudar, não importa a quantia, mas que nosso coração esteja disposto a ajudar e ser generoso nesse dia. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar agora. Paizinho, obrigada, Senhor. Obrigada, meu Deus, porque a gente encontra tantas riquezas dentro da Bíblia, Senhor. E até a exortação da gente não olhar apenas para o nosso próprio umbigo, para a gente não ser egoístas. O Senhor fala conosco, ó Pai, que o nosso coração precisa ser grato, generoso e que o Senhor nos pede para ter essa sensibilidade em ajudar aqueles que estão necessitados. Senhor, que nós possamos ajudar com alegria, que nós possamos ofertar com alegria, sabendo que nada tem faltado nas nossas vidas, porque o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades. Ah, Papai, obrigada. Obrigada porque o Senhor é um Deus provedor. O Senhor é um Deus que cuida de nós. O Senhor é um Deus zeloso. E nós amamos tanto o Senhor. Nós não sabemos viver nesse mundo sem ter o Senhor ao nosso lado. Nós queremos a Tua presença. Nós precisamos do Senhor, Papai. Nós não conseguimos viver sem o Senhor. Nós te amamos, nós te bendizemos e nós pedimos, Senhor, ensina-nos, ó Pai, ensina a nossa mente, o nosso coração a ser generoso a partir de hoje. Em nome de Jesus. Amém.